Olá, bom dia! Hoje é dia 29 de junho de 2025. Louvado seja o nome do Senhor por este sábado que Ele nos concede em sua bondade, em sua misericórdia, em sua graça. Estamos mais uma vez juntos para a nossa devocional e o nosso texto é o texto do Evangelho de Jesus, conforme a narrativa de São Marcos, capítulo 10, versos 35 a 45, que é o momento em que Jesus é abordado por Tiago e João, esses dois irmãos, que pedem a ele, a Jesus, para que na glória pudessem se assentar uma à sua direita e uma à sua esquerda. E então temos falado sobre a necessidade da intimidade e não mera proximidade. Porque quando se tem apenas uma proximidade, mas não se tem intimidade, você, na verdade, pode não ter discernimento, ou seja, a proximidade sem intimidade de fato, ela não garante absolutamente discernimento. Por isso eles não sabiam que estavam falando, Jesus disse isso claro para eles. Segundo, é que a proximidade apenas em lugar de intimidade não é garantia, não é um fator garantidor da inclusão na glória. Tem muita gente que é próximo porque conhece intelectualmente, sabe, tem referências, foi criado dentro da fé e tal, e coisas desta ordem. Como dizia o Senhor Jesus a Nicodemos, tu és mestre em Israel, mas não sabes e não entendes estas coisas. Então, a intimidade é que gera, de fato, esta realidade da nossa inclusão na glória por estarmos nele, em Cristo Jesus. Enfim, é preciso que nós entendamos que a necessidade de intimidade e não meramente ou apenas proximidade. Por quê? Porque a proximidade apenas com Jesus não é antídoto com relação à vaidade. Isso é muito importante que compreendamos. Por quê? Porque, às vezes, até a proximidade, de certa forma, de Jesus ou com Jesus gera a vaidade. E isso, entre nós, os religiosos, é bastante significativo e até mesmo comum. Títulos, reverendo, bispo, arcebispo, cardeal, apóstolo e profeta e coisas do gênero geram efetivamente o elemento da vaidade. Nós temos aí, é claro, as nossas inclinações, o nosso ego existe e ele se sente, digamos, massageado, ele se sente assim, inflado com toda essa titulação, né? Grande mestre, grande pastor, príncipe dos pregadores, coisas desta ordem. E nós vemos aqui, irmãos, que os discípulos estavam vaidosos. Agora, perceba bem, Tiago e João foram a Jesus e pediram, Senhor, na tua glória, permita que nós nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Agora, quando os outros ouviram que Jesus havia dito e ouviram essa colocação de Tiago e João, diz o verso 41, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Por quê? Porque a outra passagem que diz que eles vinham discutindo entre si para saber quem era o maior entre eles. Ou seja, estavam próximos de Jesus, mas ainda não tinham intimidade com Jesus para saber que apenas a proximidade não era um fator, um elemento garantidor da isenção da vaidade. Sem dúvida nenhuma.
A religião traz essa ideia, ou pode trazer essa ideia de orgulho e vaidade. Protestantes em relação a católicos romanos, cristãos em relação a muçulmanos, muçulmanos em relação a hindus, presbiterianos em relação a metodistas, arminianos em relação a calvinistas, coisas desta ordem. Triste, sob o pálio e o manto da religião de modo geral. E infelizmente até mesmo nos arraiais cristãos, como eu acabei de citar. É quase como um fariseu no templo. Graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano pecador. Porque eu creio nisso, naquilo, naquele outro, eu faço isso. Que coisa tremenda. Porque a mera proximidade com Jesus, ou de Jesus, jamais será elemento que possa evitar a vaidade. Porque é a intimidade com o Senhor, é a intimidade com Cristo, estarmos nele e ele em nós, que gerará a disposição de sermos servos. Como diz a Escritura, a humildade precede a honra, mas a vaidade, o orgulho, precede a ruína. Estar apenas perto de Jesus, por conhecer intelectualmente, por ter a formação, coisas deste gênero, desta ordem, não são suficientes, porque proximidade apenas não basta, é preciso intimidade. É a intimidade que quebrará o meu orgulho, a minha jactância, a minha vaidade, a minha prepotência. Por isso, tenha intimidade com o Senhor Jesus. Não esteja apenas próximo, como aquele doutor da lei estava. Perto estás, próximo estás do reino dos céus. Mas é preciso não estar apenas próximos, mas dentro. Dentro. Sua vida na vida de Cristo, a vida de Cristo na sua vida. Como diz o Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Portanto, chega, basta de apenas proximidade. Experimente e exercite a intimidade com Jesus. Deus o abençoe e nos guarde para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Amém. Amém.